Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui falando. Antes de começar o vídeo, alguns recados importantes para você. Do dia 24 até o dia 3 de janeiro, nós temos um recesso programado e para que nós possamos descansar merecidamente, algumas coisas são extremamente importantes para que esse descanso ocorra de forma tranquila. Primeira coisa importante: você, aluno, já checou a lista de progressão parcial? Pode acontecer do seu nome ter sido lançado por engano, ou o seu nome está faltando na lista, certo? É muito importante que você faça essa checagem. Segunda coisa importante: as pessoas que estão de progressão parcial devem checar se as atividades que elas entregaram foram lançadas devidamente. Caso tenha alguma inconsistência, solicite para o seu professor fazer essa correção, certo? Quero lembrar também a respeito da progressão parcial que a nova oportunidade para resolver a sua progressão é até a data 18 de dezembro. Você tem que entregar o PET 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o PET 300 respondido através do formulário até a data do dia 18, certo? Ok? Preciso também que você, aluno, cheque o status de todas as suas atividades lançadas no anexo 1. Se o seu professor lançou todas as atividades, ok. Se tem alguma inconsistência, peça para que seja feita a correção. Uma outra coisa importante antes de chegar o recesso é verificar se você entregou o histórico escolar na secretaria da escola. Muitos alunos não entregaram e isso é importante para a sua vida escolar. Ok? Se vocês precisarem da minha ajuda, estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção. Fica aí com o vídeo. Esse vídeo é um comentário a respeito de um princípio muito fundamental em toda a ciência, chamado conservação da energia. A ideia de conservação já está presente em diversos momentos do seu dia a dia, como na situação em que você fala ou ouve alguém dizer que uma pessoa está conservada. Esse argumento, ele quer dizer que aquela pessoa não mudou muito desde a última vez que você viu ela. Ou você pode relacionar esse conceito de conservação com a ideia de um alimento em conserva. Milho em conserva, azeitona em conserva, isso quer dizer que as características daquele alimento não mudaram desde o momento de sua colheita. Pois bem, essa ideia de que algo não muda de um estado inicial até um estado final é uma ideia de conservação e pode ser aplicado em toda a ciência, em especial a esse conceito muito importante que é o conceito de energia. O seu material diz o seguinte: finalmente chegamos a um ponto no qual podemos unificar muito do que você aprendeu em física até agora. A cinemática de Galileu, estudado no PET 1 e 2, as leis de Kepler, estudadas no PET volume 5, e a dinâmica de Newton, deram luz ao conhecimento preliminar de nosso lugar no tempo e no espaço. Nesse momento, vamos dar passos em direção ao entendimento de como tudo o que conhecemos, enxergamos com os nossos olhos ou não, pode ser associado a algum tipo de energia e como a energia é conservada. Esse tópico, então, ele é fundamental para que você entenda, pois ele é um tema estrutural em toda a ciência. Conservação da energia. Podemos afirmar que a realização de algum trabalho está associado a transformações de energia. Essa relação eu fiz para você no primeiro vídeo do PET volume 6. Mas não é qualquer situação que determinada quantidade de energia tem a capacidade de realizar algum trabalho. Eu comentei isso com você lá no vídeo em que eu falei, você precisa analisar o ângulo entre a força e o deslocamento, você precisa analisar se há aplicação de força, se há o deslocamento. Existem 3 fatores para você determinar se realiza trabalho ou não, ok?
especialmente pelo fato de que a energia vai se degradando. A ideia de degradação na física, ela vem atrelada a um conceito muito importante, que é o conceito de entropia, que diz respeito a um estado em que a energia vai se tornando mais desorganizada em relação ao seu estado inicial. A ideia de entropia, ela é muito fácil de você entender quando você analisa a sala de aula no momento em que você chega para o primeiro horário e no momento em que você sai do último horário. No primeiro momento em que você entra em sala de aula, a sala está toda organizada, limpa, cadeiras enfileiradas. Ou seja, a organização da sala de aula tem uma entropia muito baixa, porque está tudo muito organizado. Mas quando geralmente a turma sai de sala no último horário, a sala tem uma maior entropia, ou seja, houve uma degradação do ambiente, porque geralmente tem muita sujeira, carteiras desorganizadas, quadro sujo, certo? Então essa ideia de degradação, ela acontece com a energia também. A natureza é preguiçosa. Tudo nela procura o estado de mais baixa energia. Corpos celestes tendem a ser aproximadamente esféricos, pois a esfera tende a ser a forma que minimiza a energia. Bom, tá aqui uma das possíveis explicações do porquê os planetas e as estrelas têm essa forma característica esférica. Certinho? Um corpo, quando elevado a uma certa altura, tende a retornar ao seu estado de menor energia, em um ponto mais baixo. Ora, tá aqui uma outra relação do porquê que as coisas sempre caem. E aí você tem aquele ditado, do chão não passa. Ora, por que do chão não passa? É um jeito de dizer que as coisas estão sempre no seu, tentando atingir o seu estado de menor energia, que é no nível do chão, certinho? Essa energia ao nível do chão nós estamos relacionando com uma energia de nível zero, uma energia que nós comentamos, que é a energia potencial gravitacional, uma energia de posição. Uma mola, quando deformada, tende a retornar à sua posição de equilíbrio, porque é a posição de equilíbrio onde a mola vai ter a menor energia. Ou seja, essa posição de equilíbrio, a mola não está nem esticada, nem comprimida. Na posição de equilíbrio, a mola está com a sua energia zero. Certinho? Dipolos magnéticos adotam uma configuração de modo a minimizar a energia do campo magnético. Em um circuito elétrico, a corrente elétrica flui de um polo onde o potencial é maior para um polo onde o potencial é menor. Então, nesse parágrafo, nós temos aí diversos exemplos e situações que justificam o fato de encontrarmos situações na natureza em que a energia tende para o seu estado de menor valor ou de equilíbrio. De modo geral, não existem outras formas de energia além das energias cinética, associada ao movimento, e a energia potencial, que é uma energia relacionada à configuração espacial de um sistema. Podemos dizer que qualquer forma de energia, seja ela energia sonora, energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, energia química e diversas outras, todas estão associadas, mesmo que indiretamente, às energias cinética e potencial. Essa energia cinética e potencial, que fique claro, posteriormente nós vamos chamar ela de essa junção de energia mecânica. Não há uma resposta rápida para a pergunta o que é energia. Então, a energia não é algo concreto que podemos tocar. A energia é, em si, uma abstração matemática que nos auxilia a colocar as coisas debaixo do tapete e entender fenômenos complexos
como um todo, nos baseando em seu início e fim. A energia é um número que toda vez que você vai calcular, dá o mesmo valor no universo. Essa fala é de um cientista muito famoso, muito sabido, chamado Richard Feynman. A conservação de energia é uma lei fundamental a ser estudada na física, pois é uma representação do equilíbrio do cosmos. A conservação de energia é uma consequência direta da homogeneidade do tempo em um sistema inercial isolado. Essa está diretamente relacionada ao estado desse sistema, ou seja, de como esse sistema está em um dado instante de tempo em comparação com um dado instante posterior. Estrelas nascem a partir do que sobra da morte de outras estrelas, evoluem, se transformam e o ciclo continua. Com as plantas ocorre a fotossíntese, a absorção de luz e calor, que é a nossa estrela. A liberação de oxigênio que nós respiramos, além de favorecer o equilíbrio ideal de temperatura em nosso planeta. Nos dão alimento, a matéria orgânica para as novas plantas surgirem e o ciclo da água e, consequentemente, da vida como a conhecemos continuar. Então eu quero que você perceba que nesse parágrafo o contexto de energia e da sua conservação, ela está inserido desde o início do nosso universo. Desde o surgimento das primeiras estrelas até situações do nosso cotidiano, como a fotossíntese e a obtenção de energia da nossa alimentação. O ciclo da água no nosso cotidiano, tudo isso depende de um conhecimento relacionado à conservação de energia. Nossa existência foi moldada pela vida das estrelas, gigantescos reatores nucleares que fornecem energia inimaginável por longos períodos de tempo. Centenas de milhões e dezenas de bilhões de anos. Somos um amontoado de elementos químicos que um dia fizeram parte das estrelas e que, na busca da minimização da energia, se rearranjaram de tal forma que evoluímos em uma vida complexa. Por isso, e muito mais, não é exagero afirmar que existimos e sobrevivemos graças à conservação da energia. Entender conservação da energia é um profundo exercício de entender como o passado pode moldar o futuro. Perceba você, estudante, então, que aqui nós estamos tratando de entender a origem da vida baseado num princípio científico que é a conservação da energia. E isso não é excludente para aquele aluno que tem uma crença, por exemplo, a cristã, de que a vida se originou a partir da vontade de um Criador. Nós não misturamos aqui na ciência o que é crença e o que é conhecimento científico, ok? Eles não são mutuamente excludentes e você pode acreditar nas duas vertentes sem nenhum tipo de conflito. Pois bem, chamamos a soma das energias cinética e potencial de energia mecânica. Então, esse é o raciocínio que eu havia comentado. Energia mecânica vai ser igual à soma de duas energias, a cinética, do movimento, mais a energia potencial, que é a energia de posição relacionada à configuração espacial de um objeto em relação ao seu meio. Como já vimos, qualquer que seja a forma de energia mecânica, cinética, potencial, gravitacional ou potencial elástica, a sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o Joule, uma letra J maiúsculo. A energia, ela é uma grandeza escalar. Portanto, em nenhum momento temos que nos preocupar com vetores, o que facilitará os cálculos. Falando agora sobre a conservação de energia, só pode ser aplicado se os sistemas atuarem com forças conservativas.
Pois bem, essa ideia de força conservativa é uma ideia de que as forças que atuam no sistema não dependem da trajetória que o objeto faz. Presta atenção. As forças são conservativas quando o trabalho não altera a energia mecânica de um sistema com o passar do tempo, ou seja, quando o trabalho realizado apenas envolve uma transformação de energia potencial em cinética ou o inverso. Então você tem o trabalho sendo realizado e nesse esquema de realização de trabalho, você tem um ciclo que abrange a transformação da energia do movimento, chamado de energia cinética, em energia relacionada à posição, chamado de energia potencial, e vice-versa, ok? Então, o trabalho vai moldar esse ciclo de transformação de energia, independente do tipo de trajetória que vai envolver esse movimento ou essa mudança de posição. Neste caso, à medida que um tipo de energia diminui, a outra aumenta e vice-versa, de modo que a soma sempre permanecerá a mesma. Nós podemos associar a esse ciclo como se fosse um skatista descendo uma rampa do tipo half-pipe. Quando o skatista está no ponto mais alto da trajetória dessa rampa, ele tem o máximo de energia potencial gravitacional. Quando ele está no ponto mais baixo da trajetória, esse skatista ele tem o máximo de energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Então perceba que enquanto o skatista se movimenta entre os extremos dessa pista, ele tem o máximo de energia potencial, o máximo de energia cinética, o máximo de energia potencial. E depois segue a transformação. O máximo de energia cinética, o máximo de energia potencial, fazendo sucessivas transformações entre as duas energias enquanto ele se movimenta nesse sistema. Ok? Vamos lá. Logo, são conservativas todas as forças cujo trabalho estiver associado com alguma forma de energia potencial. Todas as forças que não realizarem trabalho, ou seja, trabalho igual a 0 joules, também são conservativas. Por exemplo, forças centrais como a tração em um pêndulo, força gravitacional entre os corpos celestes, força centrípeta em um carrossel. Também podemos considerar casos como a força normal em um plano inclinado, força magnética sobre elétrons em movimento, etc. Todas essas forças citadas nesse parágrafo são forças conservativas. Existem também as chamadas forças dissipativas, como a força de atrito ou a força de resistência do ar, que alteram a energia mecânica de um sistema com o passar do tempo, o que impede a aplicação da conservação da energia. Portanto, fique atento que esse exemplo que eu citei para você, do skatista na rampa, ele só pode ser entendido à luz da conservação de energia se nós desconsiderarmos que existe a resistência do ar e o atrito entre o skate e a rampa. Por quê? As forças de resistência do ar e a força de atrito são forças dissipativas e roubam energia do skatista, impedindo que a conservação da energia se concretize nesse sistema. O que não é a energia? Quando estamos aprendendo energia, podemos ser tentados a atribuir a ela um sentido muito subjetivo e até místico, sendo ela de uma aplicação tão abrangente. Você já deve ter ouvido dizer, por exemplo, que determinada pessoa tem uma energia ruim ou uma energia negativa, e isso não se aplica a uma discussão científica, ok? Isso é um entendimento subjetivo do que é energia.
temos de ter um certo cuidado quando trabalhamos este assunto, especialmente porque vivemos em uma sociedade onde, infelizmente, existem pessoas charlatães que utilizam da linguagem da ciência como um discurso de autoridade em prol do lucro e benefício próprio, oferecendo soluções rápidas, especialmente em relação à saúde física, cura do câncer a partir de flutuações de energia quântica, colchões de energia magnética que auxiliam no tratamento da depressão, a cura a partir do equilíbrio da energia espiritual cósmica. Isso são exemplos de soluções milagrosas pseudociências que não possuem nenhuma origem no método científico. Essas curas milagrosas através de colchão, de palmilha magnética para o seu tênis, isso são pseudociências porque não possuem nenhum fundamento científico, ok? A descrição de energia aplicada ao entendimento de fenômenos naturais apresentada compactuam com modelos teóricos e experimentos. Por isso, é importante que você reconheça a diferença do que é e do que não é energia. A ciência é o caminho para entender a verdade sobre como as coisas funcionam, e a natureza é indiferente às nossas ambições humanas. Beleza? Esse foi o comentário do nosso vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, tem aqui alguns links para você acessar. O seu material, ele vai trazer alguns exemplos dessa conservação de energia. Vamos comentar cada um deles. Primeiro exemplo. Um pão de queijo, inicialmente em repouso, no alto de um plano inclinado, possui 1000 joules de energia mecânica, sendo que 1000 joules se encontram na forma de energia potencial gravitacional e 0 joules se encontra na forma de energia cinética. Ao deslizar sem atrito e sem rolar, descendo o plano inclinado, sua energia potencial gravitacional diminui para 0 joules. Em compensação, sua energia cinética aumenta para 1000 joules. Essa energia mecânica diminuiu, aumentou ou permaneceu a mesma? Pois bem, vamos entender o que está acontecendo então? Como resposta desse sistema todo, é que você vai ter que a energia permaneceu a mesma. Entenda, se você tem um plano inclinado, uma rampa, por exemplo, dessa maneira, e você tem aqui um sistema determinado pelo pão de queijo no alto dessa rampa. Nessa situação, aqui o pão de queijo tem 1000 joules de energia potencial gravitacional. Como essa energia é uma energia de posição, ou seja, uma energia que está relacionada a essa altura que o objeto tem em relação ao nível zero, que é o nível do chão, por isso é uma energia de posição, você vai ter o seguinte raciocínio. Esse pão de queijo, ele começa a descer o plano e enquanto ele desce, perceba que a altura vai diminuindo até ele chegar na altura de nível zero. Quando ele está na posição cuja altura é o nível zero, a energia potencial gravitacional vai ser 0 joules. Por que 0 joules? Porque a energia potencial gravitacional é a massa desse pão de queijo, o valor da aceleração da gravidade vezes a altura. E se você troca a altura por 0, m vezes g vezes 0 dá 0 joules. Então, no nível do chão, esse pão de queijo tem 0 joules de energia potencial gravitacional. Mas perceba que, enquanto esse pão de queijo desce a rampa, ele vai ganhando velocidade. Mas, se lá no alto da rampa ele estava parado, ou seja, a energia cinética no alto da rampa era 0, já que ele não tinha movimento,
lá embaixo ele vai ter o máximo de velocidade. Portanto, ele chega aqui embaixo com a energia cinética de 1000 joules. Perceba, portanto, que o que houve é uma transformação da energia potencial gravitacional, que era 1000 joules, se transformando em 1000 joules de uma outra energia que está relacionada ao movimento. Certinho? Beleza. Então, como os dois valores de energia são os mesmos, 1000 joules dessa energia é igual a 1000 joules de outra energia, houve conservação da energia. A energia permaneceu a mesma. Só houve uma troca no seu tipo, passando de potencial gravitacional para cinética. Continuando, ele dá um segundo exemplo no seu material. Um pão de queijo inicialmente em repouso, então perceba, se está em repouso, a energia do movimento, que é a energia cinética, vai ser 0 joules. Está preso a uma mola que foi deformada, conferindo ao sistema uma energia potencial elástica igual a 1000 joules. Momentos depois, a mola é solta e a energia potencial elástica diminui para 0 joules. E a energia cinética aumenta para 1000 joules. Sua energia cinética, sua energia mecânica, aumentou ou permaneceu a mesma? Então vamos lá. No sistema em que você tem algo preso a uma mola e você tem a deformação dessa mola, uma mola, um pão de queijo preso a essa mola, e se você estica essa mola até essa nova posição, esse pão de queijo ele armazena uma energia potencial gravitacional de 1000 joules. Quando você solta essa mola, esse pão de queijo ele passa a oscilar em torno da posição de equilíbrio. Então aqui nós temos o máximo de energia potencial gravitacional, aqui nós temos um outro nível de energia potencial gravitacional relacionado àquele instante em que a mola está toda comprimida. E essa posição do meio é a posição em que você tem 0 joules de energia potencial. Aqui é elástica, na verdade, né? Não é gravitacional. Energia potencial elástica. A posição de equilíbrio, em que a mola não está nem esticada nem deformada, é 0 joules. Mas essa posição de equilíbrio é exatamente a mesma posição em que o objeto vai passar com o máximo de energia do movimento, que é a energia cinética. Então perceba que enquanto a mola oscila entre os dois extremos, o mínimo e o máximo, há apenas a troca desse tipo de energia. Energia do movimento se transformando em energia de elongação ou compressão dessa mola. Como não há perda de energia, então aqui também houve conservação da energia. O seu material cita um terceiro exemplo, e ele diz o seguinte: um pão de queijo de massa 1 kg é arremessado a partir do nível do mar verticalmente para cima com uma velocidade de 10 km por segundo. Com esse arremesso, o pão de queijo atinge uma altitude de 5.000 km. Fica parado por um instante de tempo neste ponto mais alto e volta a cair. Despreze a resistência do ar, ou seja, não tem força dissipativa. Considere que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a energia mecânica do sistema no início, que é no instante do arremesso, e no fim, ou seja, no instante que o pão de queijo atinge o ponto mais alto da trajetória. Pois bem, perceba que a energia mecânica no início
é a energia relacionada ao movimento no início, mais a energia potencial no início. Quero que você perceba que a energia potencial gravitacional foi associado a um valor mínimo, valor zero, porque ele está na altura do nível do mar, ou seja, a altura é zero nesse momento do lançamento. Portanto, a energia mecânica ela está toda na forma de energia do movimento, que é uma energia relacionada à velocidade do objeto. Então, a massa do pão de queijo é 1 kg, a velocidade do pão de queijo é 10 elevado ao quadrado, certinho? Então, nós temos 10 elevado ao quadrado, mas eu quero que você perceba que essa velocidade ela só poderia ser trocado pelo valor 10 se aqui fosse metros por segundo. Ora, então o que aconteceu? Essa velocidade, como ela está em quilômetros por segundo, ela foi trabalhada para virar 10 elevado à oitava. Por quê? Esses 10 quilômetros que nós temos aqui, por segundo, ele precisa virar 10 metros por segundo. Dessa maneira, esse 10 quilômetros ele foi entendido da maneira 10 vezes o quilo, que é um prefixo, ele pode ser escrito como sendo 10 elevado à terceira, ok? E aí nós já temos metros por segundo. Dessa maneira, então, a gente tem 10 vezes 10 à terceira. Então, nós temos aqui 10 elevado à quarta, porque é a multiplicação de potências de mesma base. Aqui é como se fosse 1, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado à terceira, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Então, nós temos 10 elevado à quarta metros por segundo. E isso nós temos que colocar dentro da velocidade e elevar ao quadrado, porque a energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado. Só que essa velocidade aqui, nós precisamos trocar por 10 elevado à quarta. Então fica 10 elevado à quarta elevado ao quadrado. E potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. E é por isso que aqui está escrito 10 à oitava. Ok? Justificado, então, o raciocínio? Vamos lá. Nós temos, então, uma energia mecânica que será 5 vezes 10 elevado à sétima joules. O que aconteceu aqui? Apenas a resolução dessa continha. Ok? 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 elevado à sétima. Então, nós vamos ter aqui o valor dessa energia potencial, essa energia mecânica inicial, que é toda na forma de energia do movimento. Mas essa energia, ela precisa ser classificada como uma energia mecânica. E a energia mecânica no final agora, que é a nova situação, vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, todas finais. No final do seu movimento, a energia cinética ela foi zero, ou seja, porque no alto da trajetória o objeto para poder descer, ele perde sua velocidade e ele tem o máximo de energia potencial gravitacional. Dessa maneira, então, nós vamos ter que a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes essa altura que o objeto subiu. E aí, trocando a massa por 1 kg, gravidade por 10, e a altura é a altura que ele deu no enunciado, 5.000 quilômetros, que nós podemos trocar por 5 vezes 10 à terceira. Esse 5 vezes 10 é 5.000 quilômetros, né? Acontece, o seu material ele passou os 5.000 quilômetros para metros.
ok? Então, essa informação que ele já coloca aqui para você, de 5 vezes 10 à sexta, já é a informação em metros. Ou seja, 5.000 quilômetros são 5 milhões de metros. E, portanto, ele colocou o número direto aqui, não em quilômetros, mas já em metros. Certinho? Portanto, basta apenas fazer a multiplicação e nós obtemos que o valor dessa energia mecânica é o mesmo valor de energia que nós temos. Opa, puxei a seta para o lugar errado. Essa energia mecânica final é o mesmo valor da energia mecânica inicial. Como esses dois valores são o mesmo, nós podemos dizer que houve conservação da energia. Ok? Bom, agradeço a sua atenção até aqui. Se você tiver dúvida, lembre que nós temos lives segundas, quartas e sextas para você tirar dúvida, tanto do conteúdo quanto dúvidas gerais a respeito das orientações da escola. Se precisar da minha ajuda, conte comigo, me mande uma mensagem no WhatsApp. Obrigado, tchau, tchau.